Estamos de volta. O programa de hoje discute o direito à educação inclusiva na cidade de São Paulo. Aqui com a gente estão o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, a educadora Viviane Lemos e também a assistente social Maria Dias. Bom, a gente acabou falando aqui que o professor não está preparado, que falta uma preparação dos professores. Às vezes acaba até parecendo que o professor é um culpado, mas não, o professor é mais uma vítima de toda essa situação, tá certo? Sim. Isso. Na verdade, o professor é o meio mesmo, né? A gente briga muito para que tenha a formação continuada, né? Sempre contínua, a interdisciplinaridade, porque a gente precisa também para ter inclusão de um quadro de psicólogos, terapeutas, né? Pessoas ligadas à neurologia, dando apoio aos professores, dando apoio à escola. Nós temos AVS, né? Nas escolas, que é o auxiliar de vida de escolar, e os estagiários que dão esse apoio, mas é insuficiente, o número é suficiente, e a gente tem que brigar muito para que o executivo aqui coloque um número maior de profissionais e invista nessa formação, nessa educação continuada dos professores, para que eles tenham condições de dar conta dessa demanda que é imensa, né? A gente estima-se aqui no município de São Paulo que apenas 10% da população com deficiência tem acesso ao currículo, de fato, ao currículo escolar como um todo. Então, esse número é muito baixo. A gente está, inclusive, propondo aí um recenseamento para saber, de fato, qual é esse número, né? Porque a demanda é gigante. Então, se o professor não tiver esse apoio da administração, dessa formação continuada, fica muito difícil ele suportar essa carga imensa, né? Vocês, a Viviane como educadora, né, também a Maria aqui como assistente social, como vocês veem também essa questão do professor? Me entristece. Me entristece porque eu estava lendo o Plano Nacional de Educação esses dias. Sempre é bom a gente ler, né, educação inclusiva. E eu percebo o seguinte, nós viemos de uma educação mecanicista. Nós somos adultos hoje, nós adultos saímos da escola com a educação para produzir para o Estado, né, produzir mais-valia para o Estado, produzir capital para o Estado para a manutenção dele, né? Então a gente estuda, a gente vem dessa máquina, né? A escola vem sido construída dessa forma nesses últimos, né, 30, 40 anos, para poder gerar dinheiro para manter uma estrutura muito gigantesca. Então, quando o professor ele sai da universidade, a universidade está passando por um processo de sucateamento. A gente percebe hoje todos os cortes das universidades federais. Então, o professor já sai da universidade privada, né? E da universidade federal, das universidades públicas, não tanto, mas das universidades privadas, de formas totalmente despreparado, porque a universidade privada ela também é mecanicista, ela é capitalista, ela vem dessa estrutura. Então, o professor já sai sem formação, assim, para lidar com o diferente. O professor sai educado a ler, a ensinar história, a ensinar geografia, enfim, mas ele não sai preparado para lidar com o diferente. Ele sai para lidar com o educar em si, que é o ler, o escrever, o contar, etc. O processo mecanizado que você falou. E aí, quando o professor chega assim na escola e ele lidar com 35 alunos dentro de uma sala de aula, um paralisia cerebral não verbal e um autista. E esse professor fala assim, o que eu vou fazer aqui? Então, aí você joga toda uma carga em cima do educador. Aí o educador ele tem que lidar com 35 crianças, com a potencialidade dessas 35 crianças, sendo duas delas que tem que ter um olhar mais cuidadoso. Aí esse professor tem um estagiário que também vem de uma formação mecanicista, vem um AVE, que é um AVE geralmente para a escola toda, ou dois, né? Então tem essas deficiências. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai discutir educação inclusiva, que tá embrionário, é um processo que tem que ser construído, muita discussão. A gente tem que ir lá atrás, tem que mudar a formação do professor. O professor tem que olhar para o educador com mais carinho, com mais cuidado, né? Tem que ter um olhar para o educador, para esse educador conseguir ter um olhar e alcançar. Porque a escola pode ter toda uma estrutura física, que não tem, né? Infelizmente. Sim. Mas ele não tem uma estrutura política e pedagógica adequada. Como que o professor vai ser responsável por fazer relatório desses 35 alunos, lidar com 2 alunos? É nulo, então não tem como incluir, não tem como praticar a inclusão.
muitas vezes ela tem várias questões sociais ali dentro da família, né? Sim. Que muitas vezes a escola cria essa barreira. A escola não abre as portas para a família, porque a família é a família que vai dizer como que aquela criança se alimenta, como que ela se comunica. Sim. E não sei se está dentro do projeto pedagógico da educação inclusiva, mas em poucas escolas hoje abre o espaço, abre a escola para a família, para trazer esse aluno e mostrar realmente o que tem ali de especificidade dentro daquele aluno. E isso é muito importante, né? Você olhar a criança dentro das suas questões sociais, né? E criar a condição, né, estrutura familiar, ver como é que está essa estrutura familiar para cuidar para incluir realmente esse aluno, né, junto com sua família. Isso também é importante, né? Vereadora, a educação é uma bandeira muito forte do seu mandato. Eu queria que o senhor, quais os projetos do senhor para essa questão da educação inclusiva? Então, como assim, realmente é a principal bandeira, né? Nós acreditamos que a educação é a principal ferramenta de transformação da sociedade. Sem educação, a gente não caminha para lugar nenhum. E a educação inclusiva é um foco principal também do nosso mandato. Nós apresentamos, como eu falei, o projeto com limitação do número de alunos por sala de aula, com alunos com deficiência, e também sem deficiência também. A sala que não tem aluno com deficiência também tem um número reduzido de alunos que é sobrecarregado, o professor é sobrecarregado. Além disso, nós também, olhando para o lado das mães, dos pais, nós apresentamos um projeto que reduz a carga horária, né? Porque só quem é mãe, quem é pai, que faz o acompanhamento dos filhos com deficiência, sabe a dificuldade que é. Então, no âmbito aqui no município de São Paulo, nós apresentamos um projeto que diminui a carga horária de trabalho dos servidores públicos, né, com filhos com deficiência. Além disso, também, que aumenta também a licença maternidade, né, para filhos e filhas, né, com deficiência, dos servidores públicos também. A licença maternidade passa de 6 meses para 12 meses e paternidade de 6 dias para 3 meses aqui também no município. Então, são ações que vão em paralelo, né, com essa ação mais pedagógica, mais voltada da escola. Então, e além disso também, a gente está criando aqui, né, juntamente com as mães, com os ativistas, o Conselho de Acompanhamento, né, da Educação Inclusiva aqui no município de São Paulo. A gente vai jogar luz nesse problema aqui e fazer esse acompanhamento assim, muito de perto das questões aqui das escolas do município de São Paulo, da acessibilidade, dos aspectos pedagógicos e de todo esse acompanhamento da educação. Diante de toda essa realidade que vocês trouxeram aqui para a gente um pouquinho, como que os pais, principalmente, podem combater tudo isso que eles observam no dia a dia? É possível denunciar? O senhor acha que tem um projeto de lei também voltado para essa questão, né? Isso, nós fizemos também, já está em andamento com muita adesão, é o Disque Inclusão, né, que os pais e mães que têm problemas, têm esse relacionamento com a escola, acabam ligando aqui para o nosso mandato e fazendo as suas queixas. A gente tem resultados já positivos de fazer com que efetivamente a inclusão seja realizada aqui no município de São Paulo, né? São poucas escolas que têm realmente uma política efetiva, pouquíssimas escolas. Então, a gente vai forçar que a administração, que o prefeito aqui, Bruno Covas, cumpra, né, cumpra a lei e faça de fato a reposição e a lotação de servidores, de concursados, para que acompanhe mesmo a educação inclusiva, tenha profissionais qualificados para isso e números suficientes também, né? Porque a gente está falando aqui, não tem números suficientes de servidores que deem conta dessa demanda aqui no município de São Paulo. Então, nós estamos com essas ações aqui na Câmara Municipal. Qual que é a realidade atual do filho de vocês hoje na escola? Lá na escola do Raul estuda na MF Bernardo O'Higgins, né? E nós temos um trabalho de militância e um trabalho que está sendo construído ao longo de 3 anos, questões relacionadas à inclusão. As questões são discutidas diariamente, a escola, ela linka, né, ou procura linkar a comunidade, sempre leva a comunidade, porque esse modelo de educação que a gente tem que construir, né, não só pedagógico, quando você fala de inclusão, você tem que fazer um link social,
tem que falar, ou como a Maria falou, tem que trazer a família para dentro da escola, conhecer as potencialidades dessa criança, trabalhar essas potencialidades, né? E lá no Bernardo, eles procuram, né, um trabalho que a gente já constrói lá, sou do Conselho de Pais e mestres lá, então a gente já constrói essa militância, já tem 3 anos, então questões da luta, da adaptação pelo currículo pedagógico das crianças, porque além de ter o especialista, tem que adaptar o currículo da criança, ele tem que aprender o conteúdo de forma adaptada, é um direito dele, é uma lei universal. Tá legal. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já.